Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um ponto que muita gente deixa passar: a estética da redação. Sabe, aquela primeira impressão? Ela é fundamental, porque pode definir o olhar do corretor sobre o texto antes mesmo dele ler a primeira linha. Para começar, vamos pensar numa situação do dia a dia. Como é que a gente prepara a casa para receber uma visita? A gente dá uma geral, né? Foca na sala, no banheiro, nos lugares que a pessoa vai ver. Onde a visita vai passar, tem que estar tudo arrumadinho. E é exatamente essa a ideia aqui. A redação é a nossa casa. E o corretor? Bom, ele é a nossa visita. Uma visita super importante. A forma como essa casa está organizada, a limpeza visual, tudo isso já diz muito sobre quem a escreveu. E não é qualquer visita, né? É a visita mais importante que o nosso texto vai receber. É ela que vai dar a nota. Então, nosso trabalho é deixar o caminho dela o mais fácil e agradável possível. Ninguém quer que a visita tropece numa bagunça logo na entrada. A primeira regra de ouro para receber essa visita é: a folha oficial é um espaço sagrado. Ali só vai o texto, nada de desenhos, símbolos, nem mesmo um coraçãozinho ou uma estrela para enfeitar. Qualquer marca estranha pode ser vista como tentativa de identificação, o que leva à anulação da prova. E aí, já era, não tem recurso. Agora, vamos falar do básico, do fundamental. A letra tem que ser legível. É simples assim. Se o corretor tiver que ficar decifrando o que está escrito, a paciência dele vai embora rapidinho. E a clareza das ideias, que é o mais importante, se perde no meio do caminho. O resultado? A nota, claro, vai lá para baixo. E para quem sabe que a letra não é o seu forte, existem basicamente duas saídas. A primeira é para quem tem mais tempo: pegar um bom e velho caderno de caligrafia e treinar. A segunda, que é perfeitamente aceitável e muito eficiente, é simplesmente adotar a letra de forma. Mas atenção, se a escolha for pela letra de forma, tem uma regra que não dá para esquecer. É crucial, é essencial diferenciar as letras maiúsculas das minúsculas. A maiúscula precisa ser visivelmente maior. Isso mostra para o corretor que a pessoa sabe as regras de gramática, quando usar maiúscula em nomes próprios, no começo da frase, enfim, o básico. Bom, todo mundo erra, é super normal. Mas o jeito de corrigir o erro na prova faz uma diferença gigantesca na impressão final. Aquele pânico que leva a gente a rabiscar tudo, isso passa uma imagem de desleixo, de falta de cuidado. A primeira reação, muitas vezes, é rabiscar a palavra errada até ela sumir, né? Criando o que uma professora chama de barriguinha do boneco da Michelin. Sabe aquele borrão preto feio? Ele só serve para uma coisa: chamar ainda mais atenção para o erro e sujar a página. O jeito certo é muito, mas muito mais simples e limpo. Errou a palavra? É só passar um traço único, reto em cima dela. E aí escreve a palavra certa logo do lado, sem parênteses, sem escrever digo, sem nada disso. Apenas um traço. O texto segue limpo, organizado. Ok, agora vamos pensar na estrutura, na planta da nossa casa-texto. As margens e os parágrafos são como as paredes. São eles que organizam os cômodos, que separam direitinho a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E falando em parágrafo, aquele espacinho no começo, o recuo, é um sinalizador visual muito importante. Sabe aquele espaço de uns 2 dedos? Ele grita para o leitor: "Ei, aqui começa uma nova ideia." Ajuda o corretor a ver a estrutura do texto de longe, mostrando que o pensamento foi bem organizado. E as margens, elas não são uma sugestão, são uma ordem, são o limite do texto. É para escrever até o finzinho da linha, encostando na margem direita e nunca, jamais ultrapassar. Se a gente passa da margem, parece que perdemos o controle do texto, que não houve planejamento. Aí vem a pergunta clássica: e se a palavra não couber inteira no final da linha? A solução não é espremer as letras, nem invadir a margem. A resposta está lá na gramática: separação de sílabas. Tem que fazer do jeito certo, seguindo as regras, para não criar outro erro tentando consertar o espaço. E por último, um detalhe que parece pequeno, mas não é: a força da caneta no papel. Se a gente escreve com muita força, a tinta pode passar por outro lado ou até rasgar a folha. Por outro lado, se a escrita for muito leve, muito fraquinha, a pontuação, tipo vírgulas e pontos finais, pode simplesmente desaparecer, e o corretor não vai conseguir ler direito. Então, o ponto central é esse: uma boa estética, uma redação limpa e organizada, não serve para disfarçar ideias ruins. Pelo contrário, ela funciona como uma moldura bonita para um quadro bom. Ela valoriza as ideias, mostra respeito pelo leitor e deixa o conteúdo brilhar sem nenhuma distração.
E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pensando na própria redação, como se fosse essa casa, qual cômodo, qual detalhe estético precisa de um pouco mais de atenção? É a letra? São as margens? O jeito de corrigir os erros? Cuidar desses pontos é o primeiro passo para garantir uma boa variação.